Santo, não é? A primeira mensagem dessa série, nós vimos como o Senhor Jesus prometeu que rogaria ao Pai e Ele enviaria o Espírito Santo, e de como essa promessa foi cumprida no dia do Pentecostes. A semana passada nós meditamos na pessoa do Espírito Santo, quem é o Espírito Santo, e falamos que o Espírito Santo é, em primeiro lugar, uma pessoa, ele não é uma força, ele é uma energia. Em segundo lugar, o Espírito Santo, ele é Deus. Hoje nós vamos falar sobre o Espírito Santo e o novo nascimento. Eu convido você para abrir a sua Bíblia em João, no capítulo 3, e deixar ela aberta aí. Eu me espanto com a capacidade de algumas pessoas de lembrarem coisas da sua infância e de idades mais tenras, não é? Eu, na verdade, eu não consigo lembrar muita coisa da minha infância. Eu tenho apenas, assim, alguns flashes, até meio só flashes, não são nem histórias, eu nem lembro direito o que é, mas eu tenho flashes. Você consegue lembrar da sua infância, assim, quando você era pequenininho? Eu não tenho essa capacidade. Minhas filhas, eu fico impressionado com as minhas filhas, elas são capazes de falar coisas. Olha, eu lembro disso, eu lembro daquilo, que, na verdade, quando elas tinham 4, 3 anos, é uma coisa impressionante, né? Eu fico até com inveja, estou jogando lembrar, mas eu realmente não consigo, né? Tem gente que diz, fala de regressão, de não sei o quê, eu não sei o que é isso, viu, gente? Mas o pessoal fala, não, eu lembro do útero, quando eu estava no útero da minha mãe, negócio de regressão, eu realmente não sei se eu acredito nisso, mas a pessoa fala que lembrar que está no útero da sua mãe, né? Quem lembra aqui de coisas muito antigas, muito antigas? Lembra? Eu realmente não tenho essa capacidade. Mas você lembra no dia que você nasceu? Não lembro, né? Nenhum de nós lembramos. Mas você nasceu. Você nasceu, você está aqui, não é? Você está aqui porque você nasceu, isso a gente tem certeza. Mas a Bíblia fala de um novo nascimento, que não é esse nascimento quando a gente saiu do ventre da nossa mãe. E é exatamente isso que o texto fala aqui no capítulo 3 de Mateus. Diz assim a Escritura: havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este, de noite, foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele. A isso respondeu Jesus: em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura, voltar ao ventre materno e nascer uma segunda vez? Respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te dizer: importa-vos nascer de novo. O vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. Então lhe perguntou Nicodemos: como pode suceder isso? Acudiu Jesus: tu és mestre em Israel e não compreendes essas coisas? Em verdade te digo, que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que temos visto. Contudo, não aceitais o nosso testemunho. Se tratando de coisas terrenas não me credes, como crereis se vos falar das celestiais? Ninguém subiu ao céu, senão aquele que lá desceu, a saber, o Filho do Homem, que está no céu. E do modo como como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que a todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. Amém. Senhor, te agradecemos pela tua palavra, porque ela é fonte de vida para nós. Rogamos nessa hora a direção do teu Espírito Santo, que o Senhor venha ministrar aos nossos corações nessa manhã, e que haja transformação de vida pelo operar do teu Espírito e da tua palavra em nós, em nome de Jesus. Amém.
A maior parte das pessoas no ministério de Jesus, que estavam em volta deles, eram pessoas muito simples, pessoas comuns, pescadores, donas de casa, pequenos agricultores. Essas eram as pessoas que estavam em volta de Jesus. Mas quando nós lemos essa história, que nós acabamos de ver, nós testemunhamos o encontro de Jesus com um rabino, um mestre, uma pessoa de um nível social diferenciado naquela época. Curiosamente, ele não veio ao encontro de Jesus como muitos deles vieram e viriam para debater com Jesus, tentar diminuir a pessoa de Jesus e o ministério de Jesus. Este homem veio com questões verdadeiras, com perguntas sinceras e necessidades reais que ele gostaria de colocar diante de Jesus. O nome dele é Nicodemos. Quem é Nicodemos? A Bíblia nos dá algumas pistas a respeito deste homem, o Nicodemos. No texto, aqui no contexto imediato, nos diz que ele era um fariseu. Ao longo das nossas preleções aqui, sobre os livros da Bíblia, sobre o ministério de Cristo, a gente já estudou, já meditamos algumas vezes em quem eram esses homens, os fariseus, mas vale a pena a gente lembrar. Os fariseus compunham um partido religioso. Nos dias de Jesus, havia aproximadamente 6.000 fariseus que faziam parte dessa irmandade, dessa fraternidade. Era um grupo muito seleto. Vocês imaginem, em todo um país, apenas 6.000 pessoas faziam parte do grupo. Para fazer parte deste grupo, a pessoa, o homem, porque eram apenas homens que faziam parte, precisavam fazer votos e juramentos na presença de 2 ou 3 testemunhas. E o que eles prometiam? Eles prometiam que eles dedicariam as suas vidas para a obediência à lei. E por quê? Porque os fariseus consideravam que não existia nada mais sagrado do que a lei de Deus. Nada dessa terra era mais sagrado para o fariseu do que a lei de Deus. No entanto, veja o raciocínio deles. Se a lei de Deus apresenta regras gerais para a vida, e não tem nada mais sagrado do que a lei de Deus, então nós podemos interpretar a lei de Deus e produzir várias outras regras para virtualmente qualquer circunstância da vida. Então eles pegavam regras gerais que se encontram na palavra de Deus, interpretavam essas regras e transformavam esses princípios gerais em determinadas regras aplicadas na prática para todas as situações do cotidiano. E eles pensavam que assim eles agradariam mais ainda a Deus. Então, com base nesse raciocínio, eles produziram uma espécie de comentário, um código de leis, que era chamado de Lei dos Escribas ou Lei dos Doutores da Lei. Esse comentário, era esse comentário que eles seguiam. Jesus algumas vezes se referiu, assim, quando ele fala no Sermão do Monte, ouvistes que foi dito, alguma disso ele estava falando da lei de Moisés, outros ele estava falando dessa lei dos fariseus. Só que quando eles fizeram isso, eles acabaram transformando esses princípios da palavra de Deus em legalismo. E tiraram toda a vida e levaram para uma disciplina vazia e contraditória. Jesus frequentemente denunciou o fariseu por causa desse comportamento, e um exemplo que se repetiu várias vezes no Evangelho é a questão do sábado. Na lei, estava dizendo que o homem trabalharia 6 dias e descansaria no 7º dia. Então, eles sabiam que ninguém poderia trabalhar no sábado, e eles começavam a discutir e ver o que significava trabalhar no sábado, como é que isso se traduzia na vida diária, Então eles falavam a respeito das quantidades de passo que um homem podia dar, se ele podia fazer isso. E uma questão em particular era a respeito do nó. O nó, cordinha que você amarra e dá um nó, Você pode fazer um nó no sábado ou você está quebrando a lei de Deus. Eles chegavam nessas minúcias, E como a pessoa não podia trabalhar no sábado e fazer um nó para eles era um trabalho, então assim, não, você não pode fazer um nó no sábado. Mas tem um problema, as mulheres tinham que usar o véu. E para usar o véu, elas tinham que amarrar o véu. E agora, como é que a gente vai fazer se não pode fazer um nó no sábado? Então eles decidiram o seguinte, olha, você não pode fazer um nó no sábado para amarrar uma montaria, um camelo, um cavalo, um barco, mas
para as suas vestes você pode fazer uma só. Era mais ou menos nesse nível, né? Não é de admirar que Jesus falou dessas pessoas que eles coavam o mosquito e engoliam o camelo, né? Eles eram realmente esse tipo de pessoas, cheio de contradições. Mas eles eram homens profundamente religiosos e profundamente disciplinados. Como um homem assim, tão religioso, procura Jesus? Por que Nicodemos, um fariseu, foi procurar Jesus? Porque apesar de toda a religiosidade, ainda faltava alguma coisa na vida de Nicodemos. A vida não é apenas você ter uma religião, você ser membro de uma igreja, você professar determinados artigos de fé. A rotina de uma religiosidade, ela vai apontar continuamente na sua mente, no seu coração e na sua consciência que ainda falta alguma coisa, né? É aquela religiosidade vazia. Mas Nicodemos não é apenas um fariseu. O texto aqui nos diz que ele é um dos principais dos fariseus. E outra versão, um príncipe dos fariseus. Príncipe aqui não no sentido monárquico, que ele era filho do rei, mas no sentido de autoridade. Isso significa que Nicodemos fazia parte do Sinédrio. Se os fariseus já eram um grupo seleto, o Sinédrio era um grupo muito mais seleto ainda. O Sinédrio era composto de 70 homens, além do sumo sacerdote, totalizando 71, que compunham esse Sinédrio. O Sinédrio era uma espécie de supremo tribunal dos judeus. Eles julgavam todos os assuntos referentes a todos os judeus do mundo. Quer estivessem ali ou em outro país, em outra nação, eles eram responsáveis por julgar qualquer questão acerca dos judeus. Com o domínio romano, eles perderam um pouco desse poder e a jurisdição dele acabou se circunscrevendo a questões morais e religiosas. Mesmo assim, esses homens tinham muito poder, eles tinham uma autoridade tremenda, eles tinham um status na sociedade, eles eram homens muito respeitáveis. Mas alguma coisa faltava na vida de Nicodemos e ele foi procurar Jesus. A terceira coisa que nós podemos aprender acerca da vida de Nicodemos é que ele era um homem rico, muito rico. Não está aqui no texto, mas lá no capítulo 19 de João, no verso 39, diz assim: e também Nicodemos, aquele que anteriormente viera ter com Jesus, à noite foi levado cerca de 100 libras de um composto de mirra e aloés. Jesus havia sido crucificado. Nicodemos foi fazer uma última homenagem para Jesus. Os judeus não embalsamavam o corpo dos mortos, mas eles preparavam o corpo com perfumes e especiarias. Só o fato de você ter as especiarias já significava que você era uma pessoa de posses. Lembra que os magos ofereceram para Jesus incenso, ouro e mirra. Isso eram presentes que se davam para reis. Mas aqui está dizendo que esse homem tinha 100 libras de mirra e aloés. 100 libras são 45 quilos. Ele foi com um saco de cimento, de uma coisa muito cara. Nicodemos, na verdade, estava nadando no dinheiro. Ele era um homem muito rico. Ele era fariseu, membro do Sinédrio, um príncipe, um homem rico, mas lhe faltava alguma coisa e ele vai procurar Jesus. Em que momento Nicodemos vai procurar Jesus? O texto diz que ele foi procurar Jesus à noite. Nós temos aqui algumas possibilidades. A primeira e a principal delas é que ele estava se escondendo dos seus colegas do Sinédrio, que eles detestavam Jesus, porque Jesus denunciava a hipocrisia dele. Ou talvez, essa é mais provável, mas talvez também ele, sendo um rabino, queria ter uma conversa particular com Jesus. Lembra que durante o dia o ministério de Jesus era uma loucura, cheio de gente ali. Em determinado texto da Escritura, a mãe de Jesus e os irmãos iam ter com ele, não conseguiam, porque estavam cheios de gente. Então, a gente não sabe exatamente. O fato é que é melhor procurar Jesus à noite. É melhor procurar Jesus escondido do que nunca procurar Jesus, né? E Nicodemos foi procurar Jesus. Nicodemos chega diante de Jesus, começa tentando ganhar a simpatia de Jesus. Mestres, sabemos que tu és mestre e que Deus está contigo, porque ninguém pode fazer esses sinais se Deus não estiver. Adulando Jesus, né?
Se alguém falasse isso para você, você ia ficar, não, realmente, Deus está... Pô, esse cara é bom, gostei dele, hein? Mas Jesus não se comove com esse tipo de elogio, né? Como é que Jesus responde? E na verdade, não foi... Nicodemos estava diminuindo Jesus. Se você olhar algumas páginas atrás, Jesus tem encontro com outro homem chamado Natanael, e ele fala para Natanael, Natanael, eu te vi na figueira. Eu não sei o que Natanael estava fazendo na figueira, mas Jesus falou que estava na figueira. Natanael falou assim, mestre, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Notaram a diferença? Natanael, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Nicodemos, tu és mestre, e Deus está com você. Então, na verdade, Nicodemos estava diminuindo Jesus. Jesus, então, responde a Nicodemos, a tentativa dele de dizer que ele entendia os mistérios espirituais, ele responde, se alguém não nascer de novo, não pode ver as coisas espirituais, não pode ver o reino de Deus. E não pode mesmo, porque se a pessoa não nasceu de novo, ela percebe as coisas com seus sentidos naturais, com a sua visão, com a sua audição, com o olfato, o tato. Mas se ela não nascer de novo, ela não consegue enxergar as coisas espirituais. E era isso que Jesus estava falando para Nicodemos. Nicodemos responde, então, como um homem pode ser velho, voltar para o ventre da sua mãe e nascer de novo? Olha, Nicodemos é mestre em Israel. Ele está usando aqui um artifício do discurso rabínico, né? O que ele está dizendo para Jesus é, o que você está me pedindo é impossível. É lógico que não é possível alguém voltar para o ventre da sua mãe e nascer de novo. E Jesus fala de uma forma mais enfática ainda. Em verdade te digo, que quem não nascer da água e do Espírito não pode herdar o reino de Deus. Todo rabino e todo judeu conhecia essa expressão nascer de novo. Quando o não-judeu se convertia ao judaísmo, ele passava por determinados ritos de iniciação ao judaísmo, e depois disso, os judeus consideravam que esse não-judeu convertido ao judaísmo havia nascido de novo. O que Nicodemos não consegue entender é como Jesus fala para ele, um rabino, um religioso, um homem rico, uma pessoa de status, um membro do Sinédrio, que ele precisava nascer de novo. Era isso que incomodava Nicodemos. Mas o que é nascer de novo? Você já parou para pensar nisso? Tem ele é pastor e teólogo, se chama George Barna, nos Estados Unidos. Existe um instituto, o Instituto George Barna, eles fazem pesquisas no meio religioso. Ele tem até alguns livros em português sobre administração de igreja e crescimento de igreja. E ele fez uma pesquisa com milhares de pessoas. E uma das perguntas que eles fizeram para as pessoas é, você é nascido de novo? Você nasceu de novo? E as pessoas responderam, sim, eu nasci de novo. Eu creio em Cristo, eu creio no Evangelho, eu tenho um compromisso com Cristo. Eu nasci de novo. Outra pergunta que eles fizeram, nos últimos 30 dias, você visitou algum site pornográfico? E a resposta foi, sim, nos últimos 30 dias eu visitei um site pornográfico. E outra questão, nos últimos 30 dias você agrediu alguém fisicamente? Muitas pessoas que haviam dito que nasceram de novo falaram, sim, eu agredi alguém. Nos últimos 30 dias você mentiu para alguém? E uma quantidade enorme desses que disseram que nasceram de novo, disseram, sim, eu menti para alguém. Nos últimos 30 dias você falou mal de alguém, pelas costas dessa pessoa, sem que ela estivesse presente? E a resposta foi, sim. E a verdadeira pergunta que a gente tem que fazer é o novo nascimento realmente continuar a crer do jeito que a gente sempre creu? O novo nascimento é a gente continuar a agir do jeito que a gente sempre agiu? É isso que significa o novo nascimento? Fazer o que nós sempre fizemos, nos comportar da maneira como nós sempre nos comportamos, continuar sendo a mesma velha criatura que nós sempre fomos. A Bíblia usa esse termo novo nascimento e o seu sinônimo regeneração em muitas passagens do Novo Testamento. Né? Eu peguei aqui algumas delas. 1 Pedro 1, 22, 23 diz assim, tendo purificado a vossa alma pela obediência à verdade, tendo em vista o amor fraternal não fingido, amai-vos de coração uns aos outros ardentemente,
pois fostes regenerados, nascidos de novo, não de semente corruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Regenerados, nascidos de novo, purificados. 1 Pedro 3, bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, regenerou, fez nascer de novo, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dos mortos, regenerado, nova natureza, nova esperança. Tiago 1,8, pois segundo o seu querer, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como primícia da sua criação. Novo nascimento, nova criação. Tito 3,5, não por obras de justiça praticadas por nós mesmos, mas segundo a sua misericórdia, ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Nova natureza, regenerada e renovada. Você lembra quando você nasceu de novo? O dia que você nasceu de novo? A hora? O que estava acontecendo nesse dia? Você consegue se lembrar disso? A palavra usada em 1 Pedro, que a gente leu, é anagenesis. Aná, novo. Genesis, gerar. Gerado de novo. Mas a palavra usada por Jesus para Nicodemos é geneste anotem, gerado do alto. Pedro dá ênfase na natureza, na realidade de que nós recebemos uma nova natureza no novo nascimento. Jesus enfoca a origem desse novo nascimento, que é do alto, que é de Deus. O que Jesus estava dizendo era: Nicodemos, você vem a mim e você está impressionado com os sinais que eu faço, com os milagres que eu realizo. Nicodemos, mas há algo muito mais espetacular do que isso, que a mudança do coração de uma pessoa. Esse é o maior milagre de todos. Não é um morto ressuscitar, não é o mudo falar, o cego ver. É a transformação do coração de Nicodemos. É preciso mudar a natureza do coração do ser humano, de tal forma que ele olhe para trás e diga: eu nasci de novo, eu não sou mais aquilo que eu fui. E era isso que Jesus estava falando para Nicodemos. A definição teológica de novo nascimento, então, seria: o novo nascimento consiste em Deus, o Todo-Poderoso, compartilhar a sua vida com aqueles que nele creem, de modo que já não são mais quem eram. O novo nascimento consiste no ato de Deus, o Todo-Poderoso, compartilhar a sua vida, a verdadeira vida, com aqueles que creem, com nós que cremos, de modo que nós já não sejamos quem nós éramos antes. Você se lembra do dia em que você nasceu de novo? O texto, na narrativa de Jesus, ainda fala dos agentes do novo nascimento. E esses agentes são o Espírito e a água. Quem não nascer do Espírito e da água não pode ver o reino de Deus. O Espírito e a água são os agentes do novo nascimento. O Espírito é o agente. Deus descreve como um vento. Você não pode domesticar o vento, você não sabe de onde ele vem, para onde ele vai. Hoje, com a meteorologia, a gente já até sabe, né? Mas na época de Jesus, as pessoas não entendiam de onde vinha o vento, e ele usou isso aí como uma simbologia para dizer como era a obra do Espírito Santo que fazia nascer de novo. Nós não podemos controlar o Espírito Santo. Eu não posso dizer: Espírito Santo, faça aquele nascer de novo, faça aquela nascer de novo. Não está no nosso controle. O Espírito faz como quer. Nós conhecemos a história de pessoas que se converteram num culto como esse. Eu mesmo me converti assim. Eu me lembro do dia, da hora. Me fizeram um convite. Eu estudava na escola militar. Eu achei aquele convite chato. Eu não queria ir naquele culto. Mas eles me constrangeram. E eu não tive coragem de dizer não. E acabei indo contra a minha vontade naquele culto. E lá eu conheci Jesus. A primeira vez que eu ouvi falar de Jesus, eu aceitei e minha vida foi transformada. Outras pessoas aceitam Jesus num leito de hospital, à beira da morte, outras pessoas ainda. Eu conheci um amigo, já dei esse testemunho aqui, que ele odiava crente. Ele odiava crente, ele ficava com veia vermelha aqui no pescoço quando ele falava de crente. E uma vez ele falou: eu vou estudar a Bíblia para provar para esses crentes que isso aqui não vale nada, que isso aqui está tudo errado.
E ele tirou umas férias dele. E ele leu a Bíblia inteira. Você tem que ler aproximadamente 40 páginas por dia para você ler sua Bíblia um mês. E ele leu. E ao final daquele mês, ele havia nascido de novo. E ele entregou a vida dele para Jesus. E se tornou um dos crentes mais chatos que eu conheço. Ele nasceu de novo. Ele falava de Jesus sem parar e ele nasceu de novo. O Espírito é o agente. Nenhum de nós nunca fez alguém nascer de novo. A gente é cooperador com o Espírito de Deus. A gente prega o Evangelho. Deus quer que a gente pregue. Mas é o Espírito que faz nascer de novo. O segundo agente é a água. A água para os judeus significava purificação. Existem diversos rituais na lei de Moisés, no Antigo Testamento, em que a pessoa tinha que se banhar em água para se purificar. A purificação era espiritual, mas Deus mandou que a pessoa se purificasse na água. O próprio texto que a gente leu, em Tito, por exemplo, ele fala, na sequência aqui, ele fala da água, que nós gerou pela palavra da verdade. Na sequência do texto, ele fala da água. Eu não registrei aqui. O texto que nós lemos em Tito deixa claro como isso acontece. É através da palavra de Deus. Pedro também fala, né? Tendo purificado a alma pela obediência à verdade. A palavra é a verdade. Então, a água, ela tem esse efeito purificador e que corresponde ao Espírito, à palavra de Deus. E o Espírito Santo, ele usa a palavra para nos purificar. A palavra é a ferramenta do Espírito Santo. Você se lembra do dia que você nasceu de novo? Você se lembra? Nessa discussão com Nicodemos, sabe quantas vezes Jesus falou da palavra crer? 7 vezes. O que Jesus estava dizendo a Nicodemos: você é mestre, Israel. Você não tem um problema intelectual, você é mestre. Você tem um problema no seu coração. É o coração, Nicodemos. O problema é crer. Você diz: eu estou dando testemunho, mas vocês não creem. Jesus falou isso aqui. Vocês não creem. Crer é aí que tudo começa. Talvez você lembre do dia que você nasceu de novo. Talvez você não lembre. Talvez você não lembre. Se você lembre, glória a Deus. Que você viva à altura desse novo nascimento que Deus operou na sua vida, com a graça de Deus. Se você não lembra, talvez você diga: não, eu não lembro, não, eu nem sabia. Quem sabe hoje não é o dia que Deus vai operar esse milagre na sua vida, de você nascer de novo, de haver uma transformação na sua vida. Isso é um milagre, não é alguma coisa que você faça: eu vou fazer isso. Ninguém decide que vai nascer, são outras pessoas que decidem que a gente vai nascer, não é verdade? E Deus, isso é uma obra de Deus na sua vida. Deus quer transformar, Deus quer fazer de você, de cada um de nós, uma nova pessoa. E Nicodemos, gente? Nicodemos nasceu de novo? O que vocês acham? Nasceu ou não nasceu? O texto não diz. Mas quando a gente vai lá no capítulo 19, que a gente leu o versículo 39, a gente vê que esse mesmo homem que procura Jesus à noite, ele vai para as autoridades e diz: eu quero o corpo desse homem, porque eu quero prestar uma última homenagem para ele. Eu o sigo e eu quero prestar. Que diferença? Alguém que foge do que os outros vão pensar, no capítulo 3, e alguém que enfrenta uma autoridade para pedir o corpo de Jesus, que não tem vergonha de Jesus, que não tem medo de Jesus. O medo, a ousadia, a coragem, a hipocrisia por autenticidade. Nicodemos é um novo homem. E com a graça de Deus, cada um de nós pode ser uma nova criatura. Um novo homem, uma nova mulher, uma mudança de vida em nós, por meio do Espírito Santo. Talvez você não se lembre o dia que você nasceu de novo, mas a sua esposa vai perceber que você é um novo marido. Você, marido, vai perceber que você tem uma nova esposa, que ela é uma nova mulher. Você, pai, vai perceber que você tem um novo filho, uma nova filha. Você, filho, vai perceber que você tem novos pais. Um novo homem, uma nova criatura, nascido de Deus. Aquela pesquisa que eu falei daquele instituto,
aquilo não pode ser a realidade da nossa vida. Eu digo que sou um novo convertido, mas eu faço as mesmas coisas que o mundo faz. Eu digo que eu nasci de novo, mas a minha maneira de viver é igual à maneira que eu vivia antes. Não houve mudança. Não, somos novas criaturas. Nós nascemos de novo em Jesus. John Newton foi um traficante escravo. Ele ganhava a vida explorando a miséria alheia, não é? Até que um dia ele conheceu a Cristo, creu em Cristo, e ao crer, ele nasceu de novo. E ele se tornou uma nova criatura. E ele abandonou aquela vida, aquele meio de vida, porque ele ganhava dinheiro vendendo escravos. E ele abençoou o mundo com um hino muito famoso, Amazing Grace, graça maravilhosa, um hino que todos nós conhecemos, não é? O que Deus faz na vida de uma pessoa quando o Espírito nos faz nascer de novo em Cristo Jesus. Ele disse o seguinte, o John Newton: eu não sou o homem que eu gostaria de ser, mas eu já não sou o homem que eu fui. Eu não sou mais aquele homem que eu fui, porque Deus entrou na vida dele. Deus fez dele uma nova criatura. Meus queridos, que Deus nos levante pelo poder do Espírito Santo para nós sermos novas criaturas, uma pessoa nova, aonde o Senhor nos colocou, ali na sua casa, ali na sua vizinhança, ali na sua família expandida, ali no seu trabalho, ali com os seus amigos. Que Deus te levante pelo poder do Espírito Santo para você ser uma nova criatura, uma pessoa nova. O que aconteceu com você? Eu nasci de novo. Eu fui transformado pelo poder regenerador do Espírito Santo, através da palavra, através do sacrifício de Jesus. Você não vai lembrar o dia e a hora, mas as pessoas vão olhar para você e elas vão ver que alguma coisa aconteceu na sua vida. E nós vamos nos tornar testemunhas vivas do Senhor, sem que seja preciso a gente pronunciar uma única palavra, porque a nossa vida é o testemunho. É isso que Deus espera de nós, que nós sejamos transformados, e que a imagem de Cristo seja gerada em cada um de nós, e que cada um de nós, pelo seu comportamento, pelo seu falar, pelo seu agir, pelo seu levantar, pelo seu acertar, reflita a glória de Cristo nesse mundo caído, para sermos luz no meio das trevas. Amém? Eu gostaria de reforçar o convite que o pastor José Roberto fez. Nós vamos começar o trabalho, pretendemos fazer o culto inaugural ali no Motorão, na Vista Verde, daqui a 2 semanas. Vamos dar mais notícias. Gostaríamos de convidar a todos. O culto vai ser à noite. E que os irmãos, como o pastor José Roberto falou, estejam orando por esse trabalho. As irmãs Cidinha, Maria Lúcia e Olímpia têm estado conosco há aproximadamente 1 ano, e desde o primeiro dia que essas mulheres botaram o pé aqui, elas incomodam o pastor Leandro, o pastor Denis, o pastor Zé Roberto e a mim. Pastor, havia um trabalho ali e tal. E na verdade, essas irmãs têm sido muito fiéis. E o Senhor tem trazido muitas pessoas ali que estão sem igrejas, que estão feridas, participam de estudos bíblicos com a gente, mas elas, por vários motivos, não vêm aqui, né? E o Senhor deu essa oportunidade de nós estarmos ali pregando o Evangelho e acolhendo essas pessoas. Olha, a obra é feita pelo Espírito, não é feita pela gente. Amém? Vamos ficar de pé. Que o Senhor te dê uma semana abençoada na presença dEle, não é? Como uma nova criatura em Cristo que nós somos. Que você seja uma testemunha viva, onde o Senhor tem te colocado. Pai, muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra. É a Tua palavra, Pai. Muito obrigado, porque pela Tua palavra nós somos transformados, como nós lemos. Pela Tua palavra nós somos purificados. Pela Tua palavra, Senhor, nós somos transformados, porque por ela, através do Teu Espírito Santo, o Senhor nos faz novas criaturas.
Que o Senhor nos conceda a graça de sermos fiéis, de vivermos a nossa vida, Pai, a nossa nova vida, de uma maneira digna do Teu nome, Senhor. E aqueles, Senhor, que ainda não têm o testemunho dessa experiência de ter nascido de novo, que o Teu Espírito Santo esteja trabalhando, esteja renovando, esteja, Senhor, alcançando. Em nome de Jesus. Amém. Que o amor de Deus, nosso Pai, que a graça do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, e que a comunhão e as consolações